Ponto primeiro apócrifo, a doutrina dos apóstolos. Capítulo 1. Existem dois caminhos no mundo, o da vida e o da morte, o da luz e o das trevas. Neles foram estabelecidos dois anjos, o da justiça e o da iniquidade. Porém, grande é a diferença entre esses dois caminhos. Este é o caminho da vida: em primeiro lugar, deves amar ao Deus eterno que te criou; em segundo lugar, deves amar o teu próximo como a ti mesmo. Assim, tudo o que não quiserdes que seja feito contigo, não o farás ao outro. 3. A explicação destas palavras é a que segue. Capítulo 2. Não cometerás adultério, não matarás, não prestarás falso testemunho, não violarás a criança, não fornicarás, não praticarás a magia, não fabricarás poções, não matarás a criança mediante aborto, nem matarás o recém-nascido, não cobiçarás nada do teu próximo. 3. Não proferirás perjúrios, não falarás mal, nem recordarás das más ações. 4. Não darás mau conselho, nem teu linguajar terá duplo sentido, pois a língua é uma armadilha para a morte. 5. Tua palavra não será vã, nem enganosa. 6. Não serás ambicioso, nem avarento, nem voraz, nem adulador, nem parcial, nem de maus costumes, não admitirás que se crie uma armadilha para o teu próximo. 7. Não odiarás a qualquer homem, mas o amareis mais que a tua própria vida. Capítulo 3. Filho, afasta-te do homem mau e do homem falso. 2. Não sejas irado, porque a ira conduz ao homicídio, nem desejes a maldade e a paixão, pois disto tudo nasce a ira. 3. 4. Não sejas astrólogo, nem purificador, pois estas coisas conduzem à vã superstição, nem sequer desejes ver ou ouvir estas coisas. 5. Não sejas mentiroso, porque a mentira conduz ao roubo, nem amante do dinheiro, nem da vadiagem, pois de tudo isto nascem os roubos. 6. Não sejas murmurador, porque isto conduz à difamação, não sejas temerário, nem pensas mal, pois de tudo isto nascem as difamações. 7. Ao contrário, sê manso, porque os mansos possuirão a terra santa. 8. Sê também paciente em teu trabalho, sê bom e temeroso de todas as palavras que escutas. 9. Não te enaltecerás nem te gloriarás perante os homens, nem infundirás a soberba na tua alma, não te unirás em espírito com os orgulhosos, mas te juntarás aos justos e humildes. 10. Receberás como bem as coisas adversas que te ocorrerem, sabendo que nada ocorre sem Deus. Capítulo 4. Daquele que te ensina a palavra do Senhor Deus, te recordarás dia e noite. O respeitarás como ao Senhor, pois onde se apresentam as coisas relativas ao Senhor, ali está o Senhor. 2. Assim, pois, busca o rosto dos santos, para que te entretenhas nas suas palavras. 3. Não causes divisões, mas põe paz entre os que se desentendem, julga retamente, sabendo que também tu serás julgado, não derrubarás ninguém em desgraça. 4. Não terás dúvidas se será ou não verdadeiro. 5. Não sejas como aqueles que estendem a mão para receber e encolhem para dar. 6. Sim, graças às tuas mãos, tens a redenção dos pecados, não terás dúvidas ao dar, sabendo quem será o remunerador dessa recompensa. 7. Não te desviarás do necessitado, mas compartilharás todas as coisas com teus irmãos e não dirás que são as tuas. Se somos copartícipes no imortal, quanto mais devemos iniciá-lo já, a partir daqui. Eis que o Senhor quer dar a todos os seus danos. 9. Não afastarás as tuas mãos dos teus filhos, mas desde a juventude lhes ensinarás o temor a Deus. 10. A teu servo ou a tua serva, que esperam no mesmo Senhor, não os obrigarás, com ira, que venham a temer ao Senhor e a ti, pois ele não veio para discriminar pessoas, mas para aqueles em quem encontrou um espírito humilde. 11. Vós, servos, permaneceis submissos aos vossos senhores como a Deus, com pudor e temor. 12. Odiarás toda a hipocrisia e não farás o que não agrada a Deus. 13. Assim, pois, guarda, filho, o que tens ouvido e não lhe acrescentes coisas contrárias, nem as reduza. 14. Não te cerques da oração com maus propósitos. Este é o caminho da vida. Capítulo 5.
Por outro lado, o caminho da morte é contrário àquele. Para começar, é mau e cheio de maldições, adultérios, homicídios, falsos testemunhos, fornicações, maus desejos, atos mágicos, poções malditas, roubos, vãs superstições, furtos, hipocrisias, repugnâncias, malícia, petulância, cobiça, linguajar imoral, inveja, ousadia, soberba, orgulho, vaidade. 2. Os que não temem a Deus, os que perseguem os justos, os que odeiam a verdade, os que amam a mentira, os que não conhecem a recompensa da verdade, os que não se aplicam ao bem, os que não têm um reto juízo, os que não cuidam pelo bem mas pelo mal. 3. Dos quais se esgota a paciência e cerca a soberba, os que perseguem aos remuneradores, os que não se compadecem do pobre, os que não se afligem com o aflito, os que não conhecem a seu Criador, os que assassinam os seus filhos, os que cometem o aborto, os que se afastam das boas obras, os que oprimem o trabalhador, os que se esquivam do conselho dos justos. Filho, afasta-te de todos estes. Capítulo 6. E vigia para que ninguém te afaste desta doutrina, do contrário, serás considerado sem disciplina. 2, 3. 4. Se a cada, com cuidado, fazes estas coisas, estarás próximo do Deus vivo, se não o fazes, estarás longe da verdade. 5. Põe todas estas coisas em teu espírito e não perderás a tua esperança, ao invés, por estes santos combates, chegarás à coroa. 6. Por Jesus Cristo, o Senhor que reina e é Senhor com Deus Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Segundo o apócrifo, Epístola a Diogneto. Pagão culto, desejoso de conhecer melhor a nova religião que se espalhava pelas províncias do Império Romano, impressionado pela maneira como os cristãos desprezavam o mundo, a morte e os deuses pagãos, pelo amor com que se amavam, queria saber que Deus era aquele em quem confiavam e que gênero de culto lhe prestavam, de onde vinha aquela raça nova e por que razões aparecera na história tão tarde. Foi para responder a estas e outras questões de igual importância que nasceu esta joia da literatura cristã primitiva, o escrito que conhecemos como Epístola a Diogneto. O texto se revela, simultaneamente, como crítica do paganismo e do judaísmo e defesa da superioridade do cristianismo. Sobre este documento, infelizmente, não se sabe muita coisa. Elementos importantes que ajudam a determinar e caracterizar uma obra, tais como autor, data e local de composição, bem como o destinatário, ficam na sombra. De qualquer maneira, trata-se de um documento de primeira grandeza sobre a vida cristã primitiva que merece ser colocado entre as obras mais brilhantes da literatura cristã. De acordo com os últimos estudos, o destinatário mais provável seria o imperador Adriano, que exercia a função de arconte em Atenas desde 112 d.C. Exódio. Excelentíssimo Diogneto, 1. Vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos e que, muito sábia e cuidadosamente te informaste sobre eles, qual é esse Deus no qual confiam e como o veneram, para que todos eles desdenhem o mundo, desprezem a morte, e não considerem os deuses que os gregos reconhecem, nem observem a crença dos judeus, que tipo de amor é esse que eles têm uns para com os outros, e, finalmente, porque esta nova estirpe ou gênero de vida apareceu agora e não antes. Aprovo este teu desejo e peço a Deus, o qual preside tanto o nosso falar como o nosso ouvir, que me conceda dizer de tal modo que, ao escutar, te tornas melhor, e assim, ao escutares, não se arrependa aquele que falou. Refutação da idolatria. 2. Comecemos. Purificado de todos os preconceitos que se amontoam em sua mente, despojado do teu hábito enganador, e tornado, pela raiz, homem novo, e estando para escutar, como confessas, uma doutrina nova, vê não somente com os olhos, mas também com a inteligência, que substância e que forma possuem os que dizeis que são deuses e assim os considerais. Não é verdade que um é pedra, como a que pisamos, outro é bronze, não melhor que aquele que serve para fazer os utensílios que usamos, outro é madeira que já
Está podre, outro ainda é prata, que necessita de alguém que o guarde, para que não seja roubado, outro é ferro, consumido pela ferrugem. Outro de barro, não menos escolhido que aquele usado para os serviços mais vis. Tudo isso não é de material corruptível. Não são lavrados com o ferro e o fogo. Não foi o ferreiro que modelou um, o ourives outro e o oleiro outro. Não é verdade que antes de serem moldados pelos artesãos na forma que agora têm, cada um deles poderia ser, como agora transformado em outro? E se os mesmos artesãos trabalhassem os mesmos utensílios do mesmo material que agora vemos, não poderiam transformar-se em deuses como esses? Ao contrário, esses que adorais, não poderiam transformar-se, por mãos de homens, em utensílios semelhantes aos demais. Essas coisas todas não são surdas, cegas, inanimadas, insensíveis, imóveis. Não apodrecem todas elas. Não são destrutíveis. A essas coisas chamais de deuses, as servis, as adorais, e terminais sendo semelhante a elas. Depois, odiais os cristãos, porque estes não os consideram deuses. Contudo, vós que os julgais e imaginais deuses, não os desprezais mais do que eles. Por acaso não zombais deles e os cobris ainda mais de injúrias, vós que venerais deuses de pedra e de barro, sem ninguém que os guarde, enquanto fechais a chave, durante a noite, aqueles feitos de prata e de ouro, e de dia colocais guardas para que não sejam roubados. Com as honras que acreditais tributar-lhes, se é que eles têm sensibilidade, na verdade os castigais com elas. Por outro lado, se são insensíveis, vós os envergonhais com sacrifícios de sangue e gordura. Caso contrário, que alguém de vós prove essas coisas e permita que elas lhe sejam feitas. Mas o homem, espontaneamente, não suportaria tal suplício, porque tem sensibilidade e inteligência, a pedra, porém, suporta tudo, porque é insensível. Concluindo, eu poderia dizer-te outras coisas sobre o motivo que os cristãos têm para não se submeterem a esses deuses. Se o que eu disse parece insuficiente para alguém, creio que seja inútil dizer mais alguma coisa. Refutação do culto judaico. 3. Por outro lado, creio que desejais particularmente saber por que eles não adoram Deus à maneira dos judeus. Os judeus têm razão quando rejeitam a idolatria, de que falamos antes, e prestam culto a um só Deus, considerando-o Senhor do universo. Contudo, erram quando lhe prestam um culto semelhante ao dos pagãos. Assim como os gregos demonstram idiotice, sacrificando a coisas insensíveis e surdas, eles também, pensando em oferecer coisas a Deus, como se ele tivesse necessidade delas, realizam algo que é parecido à loucura, e não um ato de culto. Quem fez o céu e a terra, e tudo o que neles existe, e que provê todo aquilo de que necessitamos, não tem necessidade nenhuma desses bens. Ele próprio fornece as coisas àqueles que acreditam oferece-las a ele. Aqueles que creem oferecer-lhe sacrifícios com sangue, gordura e holocaustos, e que o enaltecem com esses atos, não me parecem diferentes daqueles que tributam reverência a ídolos surdos, que não podem participar do culto. Os outros imaginam estar dando algo a quem de nada precisa. O ritualismo judaico. 4. Não creio que tenhas necessidade de que eu te informe sobre o escrúpulo deles a respeito de certos alimentos, a sua superstição sobre os sábados, seu orgulho da circuncisão, seu fingimento com jejuns e novilúnios, coisas todas ridículas, que não merecem nenhuma consideração. Não será injusto aceitar algumas das coisas criadas por Deus para o uso dos homens como bem criadas e rejeitar outras como inúteis e supérfluas. Não é sacrílego caluniar a Deus, imaginando que nos proíbe fazer algum bem em dia de sábado. Não é digno de zombaria orgulhar-se da mutilação do corpo como sinal de eleição, acreditando, com isso ser particularmente amados por Deus. E o fato de estar em perpétua vigilância diante dos astros e da lua, para calcular os meses e os dias, e distribuir as disposições de Deus, e dividir as mudanças das estações conforme seus próprios impulsos, umas para festa e outras para luto. Quem consideraria isto prova de insensatez e não de religião?
Penso que agora tenhas entendido suficientemente porque os cristãos estão certos em se abster da vaidade e do engano, assim como das complicadas observâncias e das vanglórias dos judeus. Não creias poder aprender do homem o mistério de sua própria religião. Os mistérios cristãos. 5. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros, participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, a cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Põem a mesa em comum, mas não o leito, estão na carne, mas não vivem segundo a carne, moram na terra, mas têm sua cidadania no céu, obedecem às leis estabelecidas, as com sua vida ultrapassam as leis, amam a todos e são perseguidos por todos, são desconhecidos e, apesar disso, condenados, são mortos e, deste modo, lhes é dada a vida, são pobres e enriquecem a muitos, carecem de tudo e têm abundância de tudo, são desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados, são amaldiçoados e, depois, proclamados justos, são injuriados, e bendizem, são maltratados, e honram, fazem o bem, e são punidos como malfeitores, são condenados, e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros, pelos gregos são perseguidos, a aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. A alma do mundo. 6. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim estão os cristãos no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, e os cristãos estão em todas as partes do mundo. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo, os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível está contida num corpo visível, os cristãos são vistos no mundo, mas sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, embora não tenha recebido nenhuma ofensa dela, porque esta a impede de gozar dos prazeres, embora não tenha recebido injustiça dos cristãos, o mundo os odeia, porque estes se opõem aos prazeres. A alma ama a carne e os membros que a odeiam, também os cristãos amam aqueles que os odeiam. A alma está contida no corpo, mas é ela que sustenta o corpo. Também os cristãos estão no mundo como numa prisão, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita em uma tenda mortal. Também os cristãos habitam como estrangeiros em moradas que se corrompem, esperando a incorruptibilidade nos céus. Maltratada em comidas e bebidas, a alma torna-se melhor. Também os cristãos, maltratados, a cada dia mais se multiplicam. Tal é o posto que Deus lhes determinou, e não lhes é lícito dele desertar. Origem divina do cristianismo. 7. De fato, como já disse, não é uma invenção humana que lhes foi transmitida, nem julgam digno observar com tanto cuidado um pensamento mortal, nem se lhes confiou a administração de mistérios humanos. Ao contrário, aquele que é verdadeiramente Senhor e Criador de tudo, o Deus invisível, Ele próprio fez descer do céu, para o meio dos homens, a verdade, a palavra santa e incompreensível, e a colocou em seus corações. Fez isso, não andando para os homens, como alguém poderia imaginar, algum dos seus servos, ou um anjo, ou algum príncipe daqueles que governam as coisas terrestres, ou algum dos que são encarregados das administrações dos céus, mas o próprio artífice e criador do universo, aquele por meio do qual ele criou os céus e através do qual encerrou o mar em seus limites, aquele cujo mistério todos os elementos guardam fielmente, aquele de cuja mão o sol recebeu as medidas que deve observar em seu
Curso cotidiano, aquele a quem a lua obedece, quando lhe manda luzir durante a noite, aquele a quem obedecem as estrelas que formam o séquito da lua em seu percurso, aquele que, finalmente, por meio do qual todo foi ordenado, delimitado e disposto, os céus e as coisas que existem nos céus, a terra e as coisas que existem na terra, o mar e as coisas que existem no mar, o fogo, o ar, o abismo, aquilo que está no alto, o que está no profundo e o que está no meio. Foi esse que Deus enviou. Talvez, como alguém poderia pensar, será que o enviou para que existisse uma tirania ou para infundir-nos medo e prostração? De modo algum. Ao contrário, enviou-o com clemência e mansidão, como um rei que envia seu filho. Deus o enviou, e o enviou como homem para os homens, enviou-o para nos salvar, para persuadir, e não para violentar, pois em Deus não há violência. Enviou-o para chamar, e não para castigar, enviou-o, finalmente, para amar, e não para julgar. Ele o enviará para julgar, e quem poderá suportar sua presença? Não vês como os cristãos são jogados às feras, para que reneguem o Senhor, e não se deixam vencer? Não vês como quanto mais são castigados com a morte, tanto mais outros se multiplicam? Isso não parece obra humana. Isso pertence ao poder de Deus e prova a sua presença. A encarnação. 8. Quem de todos os homens sabia o que é Deus, antes que ele próprio viesse? Quererás aceitar os discursos vazios e estúpidos dos filósofos, que por certo são dignos de toda fé. Alguns afirmam que Deus é o fogo, para onde irão estes, chamando-o de Deus. Outros diziam que é água. Outros ainda que é dos elementos criados por Deus. Não há dúvida de que se alguma dessas afirmações é aceitável, poderíamos também afirmar que cada uma de todas as criaturas igualmente manifesta Deus. Mas todas essas coisas são charlatanices e invenções de charlatães. Nenhum homem viu, nem conheceu a Deus, mas Ele próprio se revelou a nós. Revelou-se mediante a fé, unicamente pela qual é concedido ver a Deus. Deus, Senhor e Criador do universo, que fez todas as coisas e as estabeleceu em ordem, não só se mostrou amigo dos homens, mas também paciente. Ele sempre foi assim, continua sendo, e o será, clemente, bom, manso e verdadeiro. Somente Ele é bom. Tendo concebido o grande e inefável projeto, Ele o comunicou somente ao Filho. Enquanto o mantinha no mistério e guardava sua sábia vontade, parecia que não cuidava de nós, não pensava em nós. Todavia, quando, por meio de seu Filho amado, revelou e manifestou o que tinha estabelecido desde o princípio, concedeu-nos junto todas as coisas, não só participar de seus benefícios, mas ver e compreender coisas que nenhum de nós teria jamais esperado. A economia divina. 9. Quando Deus dispôs todo em si mesmo juntamente com seu Filho, no tempo passado, Ele permitiu que nós, conforme a nossa vontade, nos deixássemos arrastar por nossos impulsos desordenados, levados por prazeres e concupiscências. Ele não se comprazia com os nossos pecados, mas também os suportava. Também não aprovava aquele tempo de injustiça, mas preparava o tempo atual de justiça, para que nos convencêssemos de que naquele tempo, por causa de nossas obras, éramos indignos da vida, e agora, só pela bondade de Deus, somos dignos dela. Também para que ficasse claro que por nossas forças era impossível entrar no reino de Deus, e que somente pelo seu poder nos tornamos capazes disso. Quando a nossa injustiça chegou ao máximo e ficou claro que a única retribuição que poderiam esperar era castigo e morte, chegou o tempo que Deus estabelecera para manifestar a sua bondade e o seu poder. Ó imensa bondade e amor de Deus! Ele não nos odiou, não nos rejeitou, nem guardou ressentimento contra nós. Pelo contrário, mostrou-se paciente e nos suportou. Com misericórdia tomou para si os nossos pecados e enviou o seu Filho para nos resgatar, o santo pelos ímpios, o inocente pelos maus, o justo pelos injustos, o incorruptível pelos corruptíveis, o imortal pelos mortais. De fato,
que outra coisa poderia cobrir nossos pecados, senão a sua justiça? Por meio de quem poderíamos ter sido justificados nós, injustos e ímpios, a não ser unicamente pelo Filho de Deus? Ó doce troca, ó obra insondável, ó inesperados benefícios! A injustiça de muito é reparada por um só justo, e a justiça de um só torna justos muitos outros. Ele antes nos convenceu da impotência da nossa natureza para ter a vida, agora mostra-nos o Salvador capaz de salvar até mesmo o impossível com essas duas coisas. Ele quis que confiássemos na sua bondade e considerássemos nosso sustentador, Pai, Mestre, Conselheiro, Médico, Inteligência, Luz, Homem, Glória, Força, Vida, sem preocupações com a roupa e o alimento. A essência da nova religião. Se também desejas alcançar esta fé, primeiro deves obter o conhecimento do Pai. Deus, com efeito, amou os homens. Para eles criou o mundo e a eles submeteu todas as coisas que estão sobre a terra. Deu-lhes a palavra e a razão, e só a eles permitiu contemplá-lo. Formou-os à sua imagem, enviou-lhes o seu Filho unigênito, anunciou-lhes o reino do céu, e o dará àqueles que o tiverem amado. Depois de conhecê-lo, tens ideia da alegria com que será preenchido. Como não amarás aquele que tanto te amou? Amando-o, tu te tornarás imitador da sua bondade. Não te maravilhes de que um homem possa se tornar imitador de Deus. Se Deus quiser, o homem poderá. A felicidade não está em oprimir o próximo, ou em querer estar por cima dos mais fracos, ou enriquecer-se e praticar violência contra os inferiores. Deste modo, ninguém pode imitar a Deus, pois tudo isto está longe de sua grandeza. Todavia, quem toma para si o peso do próximo, e naquilo que é superior procura beneficiar o inferior, aquele que dá aos necessitados o que recebeu de Deus, é como Deus para os que receberam de sua mão, é imitador de Deus. Então, ainda estando na terra, contemplarás porque Deus reina nos céus. Aí começarás a falar dos mistérios de Deus, amarás e admirarás os que são castigados por não querer negar a Deus. Condenarás o erro e o engano do mundo, quando realmente conheceres a vida no céu, quando desprezares esta vida que aqui parece morte, e temeres a morte verdadeira, reservada àqueles que estão condenados ao fogo eterno, que atormentarás até o fim aqueles que lhe forem entregues. Se conheceres este fogo, ficarás admirado, e chamarás de felizes aqueles que, com justiça, suportaram o fogo passageiro. O discípulo do Verbo. 11 Não falo de coisas estranhas, nem busco coisas absurdas. Discípulo dos apóstolos, torno-me agora mestre das nações e transmito o que me foi entregue para aqueles que se tornaram discípulos dignos da verdade. De fato, quem foi retamente instruído e gerado pelo Verbo amável, não procura aprender com clareza o que o mesmo Verbo claramente mostrou aos seus discípulos. O Verbo apareceu para eles, manifestando-se e falando livremente. Os incrédulos não o compreenderão, mas ele guiou os discípulos que julgou fiéis, e estes conheceram os mistérios do Pai. Deus enviou o Verbo como graça, para que se manifestasse ao mundo. Desprezado pelo povo, foi anunciado pelos apóstolos, acreditado pelos pagãos. Desde o princípio e apareceu como novo e era antigo, agora sempre se torna novo nos corações dos fiéis. Ele é desde sempre, e hoje é reconhecido como Filho. Por meio dele, a Igreja se enriquece e a graça se multiplica, difundindo-se nos fiéis. Essa graça inspira a sabedoria, desvela os mistérios e anuncia os tempos, alegra-se nos fiéis, entrega-se aos que a buscam, sem infringir as regras da fé nem ultrapassar os limites dos padres. Celebra-se então o temor da lei, reconhece-se a graça dos profetas, conserva-se a fé dos evangelhos, guarda-se a tradição dos apóstolos e a graça da Igreja exulta. Não contristando essa graça, saberás o que o Verbo diz por meio dos que ele quer e quando quer. Com efeito, quantas coisas fomos levados a vos explicar com zelo pela vontade do Verbo que nolas inspira. Nós vos comunicamos por amor essas mesmas coisas que nos foram reveladas. A verdadeira ciência.
12 Atendendo e ouvindo com cuidado, conhecereis que coisas Deus prepara para os que o amam com lealdade. Transformam-se em paraíso de delícias, produzindo em si mesmos uma árvore fértil e frondosa, ornados com toda a variedade de frutos. Com efeito, neste lugar foi plantada a árvore da ciência e a árvore da vida. Não é a árvore da ciência que mata, e sim a desobediência. Não é sem sentido que está escrito: no princípio Deus plantou a árvore da ciência da vida no meio do paraíso, indicando assim a vida por meio da ciência. Contudo, por não tê-la usado de maneira pura, os primeiros homens ficaram nus por causa da sedução da serpente. De fato, não há vida sem ciência, nem ciência segura sem verdadeira vida, e por isso as duas árvores foram plantadas uma perto da outra. Compreendendo essa força e lastimando a ciência que se exercita sobre a vida sem a norma da verdade, o apóstolo diz: a ciência incha, o amor, porém, edifica. De fato, quem pensa que sabe alguma coisa sem a verdadeira ciência, testemunhada pela vida, não sabe nada, é enganado pela serpente, não tendo amado a vida. Aquele, porém, que sabe com temor e procura a vida, planta na esperança, esperando o fruto. Que a ciência seja coração para ti, a vida seja o verbo verdadeiramente compreendido. Levando a árvore dele e produzindo fruto, sempre colherás o que é agradável diante de Deus, o que a serpente não toca, nem se mistura em engano, nem Eva é corrompida, mas reconhecida como virgem. A salvação é mostrada, os apóstolos são compreendidos, a Páscoa do Senhor se adianta, os círios se reúnem, harmoniza-se com o mundo e, instruindo os santos, o Verbo se alegra, pelo qual o Pai é glorificado. A Ele, a glória pelos séculos. Amém.